Olá, tudo bem? Foi bem rápido, não é isso? Você assistiu a parte 1, no qual trabalhamos as diferenças entre climatologia e meteorologia, tempo e clima, onde identificamos os fatores do clima, os elementos do clima, em que particularizamos o papel da pressão atmosférica em interferir até mesmo no diagnóstico ambiental de uma região. Se não assistiu, volta depois para a parte 1 de climatologia. Então nós vamos agora entender a importância das massas de ar, essa baixa atmosfera aí. Então vejam nessa imagem, que é uma imagem extremamente didática, nós temos aqui uma área de montanhas, uma região montanhosa, e vejam que a seta identifica um fluxo de ar ascendente. Sempre que a seta estiver desta forma, subindo, eu vou ter, a partir do momento que esse movimento de ar seja ascensional, o ar condensa e se precipita nessa encosta que chamamos de encosta a Barlavento, que é uma área chuvosa, que é uma área que poderá, em várias regiões, gerar uma área de exceção. Aqui no Brasil, nós chamamos inúmeras regiões de brejo. Os brejos de exposição às massas de ar, os brejos de altitude. Então, nessa encosta frontal ao mar, eu tenho, vejam, as massas de ar trarão a umidade oceânica, elas forçosamente, adiabaticamente, elas se elevam, condensam e se precipitam. Olha só, do outro lado eu tenho um fluxo de ar descendente, é uma encosta a sotavento, então é uma área exatamente seca, uma área interiorana. Saiba que algumas regiões áridas, semiáridas, foram formadas principalmente pela disposição do relevo. Então, se eu tenho, digamos, a cordilheira do Himalaia, no interior da Ásia, o Himalaia, ele é visto como uma grande muralha, uma grande barreira rochosa que impede a circulação dos ventos provenientes do Oceano Índico. O interior da Ásia, lembra aí, o que nós temos na China, na Mongólia, em função da distribuição, da disposição de montanhas? Desertos. Então, alguns desertos formam-se exatamente pela disposição. Ambientes secos estão sempre nas áreas a sotavento, áreas mais chuvosas, florestadas, vão estar a barlavento. Então, essa imagem eu quero que você veja, extremamente didática, né? Isso que mostra nessa condição áreas geograficamente próximas, mas com condições climáticas muito distintas, muito diferente aí. Aqui eu tenho em cor o comportamento de temperatura, vejam, dos oceanos. Vamos analisar a distribuição, vejam aqui, quando eu projeto essa parte em movimento, é exatamente esse movimento aí, é a dinâmica das massas de ar. Então, lembraram que nós estudamos? Os ventos sopram das áreas de altas para as áreas de baixas pressões. E são esses ventos que vão levando as nuvens, esse conjunto aqui que caracteriza a atmosfera de uma determinada região, que nós chamamos de massas de ar, que apresenta cada massa de ar, que seja a massa de ar equatorial, a tropical, a polar, cada uma apresenta uma característica muito própria do ambiente em que ela foi formada. Então, quando eu falo assim, a massa de ar é tropical, ela é quente. Mas a massa de ar tropical, ela é de origem oceânica,
é sempre úmida. A massa de ar tropical formada sobre o continente, a MTC, a tropical continental, é seca. Então veja, M de massa, o T maiúsculo, tropical, massa tropical quente. Aí qual a sua origem? Oceânica, úmida, instável, provoca chuvas. Continental, inibe a formação de chuvas, cria um ambiente seco. Então, numa imagem de satélite, que hoje nós utilizamos muito nos vestibulares, essa parte mais aqui branca, que são as nuvens, identifica uma área de instabilidade. Onde tiver espaços secos, é uma área de altas pressões, é uma área mais estável, mais seca. Vamos ver várias imagens aí para que você possa ir se familiarizando, não é isso? Então, as áreas aqui são áreas de baixas pressões, áreas instáveis. Eu posso ter muitas vezes, até mesmo na imagem, esses pontos vermelhos são áreas ciclônicas, são ciclones aí, ciclones tropicais. Vejam que essa área é exatamente onde passa o Equador. Quais são os ventos que se encontram no Equador? Pensa. Lembrou? Os alísios. Aqueles ventos que sopram dos trópicos até o Equador, em baixas altitudes. Esses ventos provocam muitas chuvas nesta região. Então aqui eu tenho mais uma imagem do comportamento das massas de ar. Mais uma vez, onde eu tenho uma área com baixa nebulosidade, são áreas mais secas. América do Sul, comportamento da América do Sul. E aqui eu lanço uma imagem para que eu vou te desafiar nesse momento. Aqui na legenda eu tenho já regiões áridas em vermelho, regiões semiáridas em laranja. Pergunto, vamos lá, pensa e responde aí. Qual a principal causa da formação dos ambientes secos do planeta? Qual a principal razão de termos tantos desertos no nosso planeta? Eu vou abrir aqui a imagem para que você observe. Na Austrália, uma grande região seca, na Ásia, na África e na América. Vamos lá. Qual a principal razão? Pensou? Respondeu? Altas pressões. São as altas pressões, principalmente nesta área, olha, dos anticiclones subtropicais. Então, lembrando aqui que os ventos alísios sopram desta área para o Equador. Então, não é uma coincidência que você está vendo que os grandes desertos, eles estão próximos aos trópicos. Vejam aqui nessa região da América do Norte, na África, na Ásia e nesta área aqui, sob o trópico de Capricórnio, também na África, na América do Sul e lá na Oceania. Principalmente nós estamos focados aqui na Austrália. Então, neste mapa, nós constatamos que as áreas próximas aos trópicos são áreas que apresentam condições de baixa pluviosidade, ou seja, é uma região com balanço hídrico deficitário, são regiões ou áridas, desérticas ou semiáridas, predominando o intemperismo físico. E que próximo ao Equador, aqui nas áreas do cinturão equatorial, nós vamos ter uma zona de instabilidade, de convergência de fluxo de ar e uma região notoriamente chuvosa. E neste outro mapa que eu quero que também você analise. Neste segundo mapa,
eu tenho na cor vermelha, estão vendo aqui, as correntes oceânicas quentes. E na cor azul, as correntes frias. Lembram dos fatores do clima da parte 1 que nós estudamos em climatologia, parte 1? Eu falei que as correntes oceânicas, elas são importantíssimas para modificar o clima de regiões costeiras. Você vai aprender agora como. Vejam. As correntes oceânicas frias, exemplo, a corrente de Humboldt, nessa costa oeste da América do Sul, aqui banhando o Chile, o Peru, também podemos chamar a corrente do Chile e do Peru. As águas frias, elas terminam provocando grandes alterações ambientais no litoral, com o desenvolvimento de desertos costeiros. Então, sobre essas águas, o ar frio, ele estabiliza a atmosfera, fazendo com que naquela região, quando passa uma corrente de ar quente, encontrando com ar frio, gera ali uma grande instabilidade, chove muito no alto mar. Então eu vou ter aqui um mar revolto. Grandes tempestades ocorrem nessas regiões de correntes frias. Se as correntes frias, elas contribuem com desertos costeiros, vejam, aqui na costa ocidental da África, o deserto de Kalahari, o deserto do Atacama, aqui entre o Chile e o Peru. Lembram que as águas frias são importantes na condição econômica, porque provocam um fenômeno chamado de ressurgência. O movimento ascendente dessas águas frias trará muitos plânctons. O plâncton, que é a base de toda a cadeia de vida oceânica. E aí, nós vamos ter sobre essas regiões, essas águas de superfície frias, nós vamos ter um grande potencial pesqueiro. Então, correntes frias criam desertos costeiros. E aí, você já pensou, Amália, as correntes quentes, como a corrente de Humboldt, aqui no Caribe, essa corrente quente, ela transporta calor e energia do Caribe, digamos, até o Atlântico Norte, aqui atingindo a Noruega, gerando uma condição climática na Noruega temperada oceânica, quando na mesma latitude vamos ter uma região de muito rigor climático, uma região rigorosa, não é isso? Com temperaturas baixíssimas, aqui, digamos, no Canadá, na Groenlândia, na Rússia. Então, as correntes quentes são correntes que contribuem com o aumento da temperatura, com mais chuvas nas áreas costeiras. Veja o Brasil com regularidade, duas correntes oceânicas quentes. A corrente do Brasil e a corrente aqui das Guianas, certo? Essa corrente aqui, que depois ela vai sendo, chega aqui na região do Golfo do México, e nós chamamos de corrente do Golfo ou Gulf Stream. Essa corrente quente, que é muito importante porque altera a condição climática, eleva a temperatura aqui, digamos, da Grã-Bretanha, da Noruega, essa região aqui, a importância, a influência da corrente do Golfo do México. Então, eu tenho a corrente de Benguela, deserto de Kalahari. Vejam que aqui eu tenho uma corrente ao sul, nessa parte aqui do Atlântico Sul, banhando a Patagônia. Vejam a Patagônia Argentina, é uma região muito seca. E aqui eu tenho uma corrente que nós chamamos de Malvinas ou Falklands, que é uma corrente fria. Então, as correntes frias, dois reflexos. Primeiro reflexo,
Na questão ambiental, zonas pesqueiras, áreas de grande piscosidade. E na questão climática, ambientes secos. Veja a corrente fria da Califórnia, essa área aqui, não é isso? A corrente fria aqui, essa região aqui, já do Labrador, nessa península do Labrador aqui. E nós temos várias áreas, a corrente fria aqui ocidental que banha a costa australiana, áreas desérticas nessas regiões costeiras. E nessa parte do mapa, essa parte da aula é sobre, eu quero que vocês analisem, a gente finalize aqui para chegar à terceira parte. Em outro momento você assistirá a terceira parte da temática climatologia. Aqui eu tenho a distribuição geográfica dos climas da Terra. Então observe que vamos começar daqui. No extremo norte eu tenho um clima polar. Abaixo do clima polar, toda essa região, eu tenho um clima subpolar, subártico, um clima bem, com bem rigor, com invernos rigorosos, com verões também rigorosos. Nós vamos estudar toda essa parte. Esse amarelo claro é as regiões mais secas, em vermelho as regiões mais úmidas, quentes e úmidas. E nessa cor aqui, olha, que nós encontramos na Índia, boa parte do Brasil, é a área marcada pela tropicalidade. Então vejam que a gente tem que entender por que o clima muda tanto. Os fatores, as diferenças de latitude, de altitude, as diferenças e os impactos das correntes oceânicas, se são quentes, se são frias, não é isso? A dinâmica das massas de ar que interferem muito. A continentalidade, quanto mais distante estivermos do mar, não é isso? Digamos que eu esteja lá no interior da Europa, não é isso? No clima temperado continental, no interior, nas áreas interioranas do Brasil, no tropical continental, nós vamos ter uma maior variação térmica no decorrer do ano. A amplitude térmica será maior com o fator continentalidade. Então aqui nós vamos ter regiões, digamos, com variação térmica no decorrer do ano maior do que nas regiões litorâneas, do que nas regiões costeiras aí, certo? Então, na nossa próxima aula, aprendemos o que nós hoje trabalhamos. Vamos lá. Quero que vocês tenham visto a parte 1, onde trabalhamos conceitos, clima, tempo, a importância do clima, não é isso? Os fatores climáticos, todos os elementos climáticos, onde nós falamos particularmente sobre pressão atmosférica. Na parte 2 de climatologia, nós trabalhamos as massas de ar. É isso? O que são massas de ar? Não é isso? Os tipos, são 3 os tipos de massas de ar. Massas de ar tropical, as massas de ar tropicais, as massas de ar equatoriais e as massas de ar polares. As massas de ar, elas apresentam duas origens, a origem continental e a origem oceânica. Geralmente, a massa de ar continental, ela é seca, a exceção é a massa equatorial, a MEC, que vai ser sempre úmida. Falamos sobre correntes oceânicas, falamos sobre correntes frias e correntes quentes, gerando potencial pesqueiro, as correntes frias, né, isso, grande potencial pesqueiro, ao mesmo tempo que criam ambientes secos. Lembram? E qual foi a primeira parte da aula? Nós estudamos o papel do relevo, né? Isso, a disposição do relevo, criando em áreas geográficas próximas ambientes
com condições climáticas bem diferentes, digamos, a Barlavento, uma região superúmida, a Sotavento, uma região muito seca. Então, até a próxima aula, parte 3, sobre a temática climatologia. Aguardo, estude, reveja a aula, pegue os pontos, construa um mapa conceitual. E aí eu vou te perguntar, onde você mora? Qual o clima da sua região? O clima é um clima de altitude? É uma região tropical de altitude? É o semiárido? Você vive aonde? Você vive numa região quente e seca? Você vive numa região litorânea, tropical oceânica, tropical litorâneo? Qual é o clima? Qual é a condição de tempo? Te desafio, vai nesse momento e olha a atmosfera. Será que eu vou ter nesse momento uma atmosfera onde haja muitas nuvens? O ar é seco? Eu posso dizer que o tempo está nublado, o tempo está chuvoso, o tempo está seco, quente, frio. Classifica isso. Agora, pensa nisso. Qual é o clima? Qual é a condição de tempo nesse exato momento? Certo? Reflita, construa, desenvolva um mapa conceitual. Os mapas mentais, conceituais são importantíssimos para que você consolide os seus saberes. Até a parte 3 de climatologia. Grande beijo e até a próxima aula.